Muito bem, queridos, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você nessa noite e quero falar sobre a obra de Cristo. A obra de Cristo, você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses 1, 21 a 23. Essa é a quinta mensagem dessa série que nos fala sobre Cristo. Nós entramos nela a partir de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, onde nós vimos a supremacia de Cristo como Salvador. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Essa foi a primeira mensagem. Depois nós falamos da supremacia de Cristo como o Criador. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A supremacia de Jesus na criação. Nós também falamos sobre a supremacia de Cristo na igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Muito obrigado, muito obrigado. O princípio primogênito dos mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Jesus como Senhor da sua igreja. No domingo passado, na Páscoa, nós falamos sobre a suficiência do nosso Senhor Jesus, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas que estão na terra, no céu, por meio do seu sangue derramado na cruz, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. E hoje eu quero encerrar nessa quinta mensagem essa série que aponta para Cristo. Eu lembro a você que na primeira mensagem eu falei, nós precisamos estabelecer algumas bases daquilo que é importante. E o centro de tudo, o centro de nossas vidas, o centro de ser igreja é Cristo. É aquilo que nós aprendemos através da palavra de Deus em Cristo. E nós vamos encerrar essa pequena série, nessa minissérie de mensagens a respeito da soberania, da supremacia de Cristo, falando da obra do nosso Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 21, o 22 e o 23. Me acompanhe na sua Bíblia. Diz o seguinte a palavra de Deus. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo de Cristo, corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Eu convido você a orar comigo mais uma vez. Santo, poderoso, grandioso, misericordioso e gracioso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, nessa noite, nós nos prostramos diante da obra da salvação na cruz. Ali nós encontramos aquilo que de fato necessitamos. Senhor, eu clamo a Ti, nessa noite, apesar da minha vida, apesar de ser um pecador, pregando a pecadores, eu clamo a Ti, fala ao coração do Teu povo, fala ao coração daqueles que serão Teu povo nessa noite. Em nome de Jesus, que a obra de Cristo possa brilhar em nós e através de nós, que nosso coração pulse por Cristo e pela sua obra na cruz. Em nome de Jesus, nos ajude a entender e a viver aquilo que tem para nós. Por favor, Senhor, tira de mim aquilo que pode atrapalhar, tira dos corações aqui presentes aquilo que pode atrapalhar, aquilo que pode impedir o entendimento da Tua palavra, Senhor. Toca, cura, transforma, traz vida nessa noite. Amém, Senhor. A obra de Cristo. Versículo 21. Ele nos alerta
para a obra de Cristo. E quando nós olhamos os 3 versículos, eu quero ilustrar aquilo que Paulo está descrevendo aqui com uma espécie de um problema matemático. Parece mais uma pegadinha do que um problema matemático. Bom, vamos lá. Pense comigo um pouquinho para a gente poder compreender, e eu acredito que você vai entender por que eu estou usando isso aqui como uma ilustração. 3 amigos foram jantar numa lancheria, numa lanchonete, ok? No final, a conta deu R$30. R$30, né? Baratinho a janta desses amigos. Bom, quanto cada um deu para pagar a conta? R$10. Vamos fazer um negócio justo, né? Todo mundo pagou a mesma coisa, R$10. Eles entregaram os R$10 para o garçom, e o garçom levou no caixa para o dono daquela lancheria, né? O dono sabia que aqueles meninos, aquela gurizada, era uma gurizada boa, que estava sempre ali, eram clientes fiéis daquela lanchonete. Então o dono pensou o seguinte: vou dar um desconto para essa gurizada aí. Ele devolveu R$5. Ele fez o lanche por 25. Um baita desconto, né? R$5. Bom, o garçom, ele deu os R$5, 5 moedinhas de R$1. 5 moedinhas de R$1. Para o garçom levar para os clientes. O garçom, muito esperto e também muito desonesto, o que ele fez? No meio do caminho ele pensou: vou lucrar. Ele pegou R$2 e embolsou R$2. E sobraram R$13 e ele deu R$3, R$1 para cada um dos amigos. Bom, pensa comigo. No final, quanto cada um desses amigos pagou? R$9. Cada um pagou R$9, a grosso modo aqui, né? Ok, 3 vezes 9 dá quanto? 27. Soma 2 que o garçom embolsou dá quanto? 29. Cadê R$1 perdido aí? Tem R$1 que está perdido aí no meio dessa história, né? Bom, isso aqui está mais por uma pegadinha do que por um problema matemático, né? Qual é a solução desse problema? O jeito como você olha para ele. Se você olhar dessa perspectiva que eu falei, que é uma pegadinha, você vai perder R$1 e você nunca vai encontrar R$1. Você tem que fazer a conta do ponto de vista daquilo que de fato aconteceu, né? R$25 ficaram com o dono da lanchonete, R$2 o garçom desonesto embolsou para si, e R$3, né, foram de troco para cada um dos amigos. E se você fizer a conta do jeito certo e olhar para o jeito certo, você vai fechar os R$30 que eles deram no início desse cálculo. Bom, não sei se eu compliquei mais a situação ou não com esse problema, mas eu quero ilustrar com ele por quê. Nesses 3 versículos que nós vemos, são apresentadas o problema, a solução e uma condição. Havia um problema aqui, né, esse problema matemático, havia uma solução para ele, mas também havia uma condição do jeito como você olha para ele para resolver ele. Se você olhar da maneira errada, vai dar errado. Você não vai compreender ele. Assim também, a obra de Cristo na cruz, ela nos aponta um problema, ela nos leva a uma solução, mas ela impõe sobre nós uma condição. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Você acompanhou comigo o versículo 21, onde Paulo diz: antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês? Aqui você está encontrando o problema. Existe um problema, e esse problema é geral, não é um problema apenas teu, apenas meu, é o problema da humanidade. Um problema que nos diz que existe um abismo. Vocês estavam separados de Deus. Você imagina que Deus está em um lado e nós estamos no outro lado, no outro extremo. E entre nós e Deus existe um abismo. Esse abismo é impossível de ser atravessado. Você não consegue chegar do outro lado. Não dá. Estávamos separados de Deus. E observa comigo o versículo,
Porque Paulo usa duas palavras fortes. Primeiro, a palavra separados, que pode significar também alienados, distanciados. E a segunda palavra vai falar inimigos. Olha isso, meu irmão. Meu amigo, minha amiga. Inimigos de Deus. Agora é importante observar também o que o texto diz. Em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Ou seja, a inimizade para com Deus, ela não começa da parte de Deus. Ela existe por causa do nosso mau procedimento. Eu falo humanidade aqui. Por causa do nosso pecado, existe um abismo impossível de ser atravessado. É por isso que a gente precisa de uma ponte para atravessar esse abismo. Agora, vale a pena destacar que Paulo fala, em suas mentes eram inimigos. Em suas mentes. E aqui nós temos uma batalha ferrenha que é travada na nossa mente, no nosso coração. É o lugar de ataque do inimigo. Satanás, ele mira na mente do ser humano. Deixa eu te dar um exemplo. Quando você vai lá para a criação, homem e a mulher, eles estão no jardim, né? E de repente chega a serpente. Você lembra como é que a serpente chega? E como é que ela vai tentar levar Eva a pecar, depois Adão a pecar? Você lembra? Como é que é a frase dela? Espera aí, então Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Lembra da pergunta? Aí Eva responde, não, é da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então depois Satanás, a serpente, diz, não, Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa árvore aí, vocês vão ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Satanás, ele usa um pequeno detalhe, uma pequena mentira, para distorcer toda a verdade de Deus. Meus irmãos, por que você acha? Por que você acha que no mundo de hoje as pessoas chamam aquilo que é trevas de luz e aquilo que é luz de trevas? Por que você acha que hoje em dia existe tanta inversão de valores? Satanás, com pequenas mentiras, ele vai nos iludindo, vai nos enganando, vai trabalhando na mente do ser humano. Deixa eu dar um exemplo para você. Você sabe quando é que aconteceu o primeiro beijo gay na televisão brasileira? O primeiro beijo gay? Você vai me dizer que foi nesses últimos anos, certo? Errado. Estava pesquisando a respeito disso. Foi em uma novela em 1963. E você imagina como isso deve ter chocado a sociedade na época. E Satanás faz um pequeno detalhe, um pequeno desvio, choca a sociedade. Opa, ninguém fala mais nisso. Depois, em 2003, novamente acontece numa novela brasileira. E a sociedade se choca, mas agora menos do que na primeira vez. E depois, mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. E hoje o que nós enxergamos na nossa sociedade? Se você diz assim, isso é pecado, você é um homofóbico, você merece ser crucificado socialmente. Se você diz, eu não concordo, acabou para ti. Você está percebendo como é o trabalho de Satanás? Eu poderia falar do adultério, como a gente vê na mídia. Eu poderia falar do divórcio, de outros pecados, a pedofilia, e anota aí, a pedofilia daqui a pouco vai ser normalizada na nossa sociedade. O aborto, já é uma briga de gente que se diz cristã defendendo causas como a causa do aborto. Querido, Satanás vai trabalhando na mente do ser humano para aumentar a distância dele de Deus, para aumentar o pecado, para que ele se afaste ainda mais do Senhor. Agora, esse é o problema da humanidade, o pecado. Mas observe bem o início do versículo. Está vendo aí? Antes vocês estavam. Antes. Ou seja, para aquele que está em Cristo, esse é um problema do passado. Então, observe, meu querido irmão, minha querida irmã, não permita que Satanás distorça a tua mente. Não permita que Satanás plante sementes de dúvida no teu coração.
Porque se você está em Cristo, esse é um problema do passado. E essa é uma palavra especial aos jovens. Jovens e adolescentes que estão na escola, nas universidades. Porque ali Satanás tem distorcido muitos valores. Mas muitos valores. Os nossos jovens são atacados diariamente. Né? Eles são humilhados e forçados a se dobrar a alguns conceitos que a Bíblia vai chamar de trevas, mas que o mundo chama de luz. O problema da humanidade é o pecado. E Satanás tem trabalhado para nos distanciar ainda mais de Deus. Mas o texto continua, e ele continua exatamente com o mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Um problema precisa de uma solução. Né? Eu apresentei isso no início. E a solução, né, desse distanciamento, desse abismo que existe entre Deus e o homem, a solução não está nas tuas mãos. Meu amigo, minha amiga, você não tem condições de chegar a Deus. Eu não sei o que você está procurando e qual é a dúvida que existe no teu coração, mas eu preciso te falar, você não pode chegar a Deus por si mesmo. Não. E essa é uma diferença fundamental entre a mensagem do Evangelho e todas as outras religiões que você vê por aí. Em qualquer religião, você encontra um conjunto de leis, de normas, de regras que te dizem como é que você vai chegar a Deus. Como é que você vai chegar? Você vai ser uma pessoa boa na próxima encarnação, então você reencarna como alguém melhor, superior, e assim teu espírito vai ficando melhor, você vai ficando mais próximo a Deus. Olha, se você subir uma escadaria de joelhos, uma escadaria muito longa, então você vai poder chegar mais próximo de Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai atender a tua oração. Todas as religiões humanas falam do que você precisa fazer para chegar a Deus. A mensagem do Evangelho, ela diz que Deus vem até nós através do seu Filho. Não é mais o ser humano tentando pular e atravessar esse abismo. É a cruz do Senhor Jesus estabelecendo-se como uma ponte para nos levar a Deus. Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Deus fez, Deus providenciou a morte de Cristo. E existe um propósito. Para que Deus nos reconciliou? Para que Deus deseja nos levar a Cristo? Observa a segunda metade do versículo. Para apresentá-los diante dele, diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Deus fez a obra da salvação para nos apresentar diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E aqui mais uma vez a gente faz uma pausa, muito importante. Em dois sentidos. Deus, Ele fez de você, que colocou a fé em Cristo, que arrependeu-se dos seus pecados, que deseja viver uma vida com Cristo, santo, inculpável e livre de qualquer acusação. Olhamos para dois lados. Olha essa verdade. Em primeiro lugar, para você, que olha o passado dos outros e o julga. Para você, que olha para uma pessoa e diz, não, essa pessoa não poderia estar ali. Olha o que ela fez no passado. Olha como é a situação dela. Olha o que aconteceu, não deveria. Meus irmãos, você vai declarar sujo aquele que Deus declarou limpo? Você vai declarar culpado aquele que o Senhor Jesus declarou santo, inculpável? Você vai acusar aquele que Jesus disse que está livre de toda e qualquer acusação? Segundo lugar, talvez você carrega o fardo pelo teu passado. Talvez você pensa que o que você fez não tem perdão. Que se as pessoas soubessem aquilo que você viveu, aquilo que você fez, as pessoas não te aceitariam. Deus aceita. Deus perdoa, Deus esquece quando há arrependimento. Você precisa aceitar o perdão de Deus. Pare de ser orgulhoso. Pare de ser orgulhosa e tentar pagar pelos teus pecados. Cristo já pagou o preço.
Por que você se martiriza, se tortura, se ele sofreu em teu lugar? Não há mais acusação, desde que você coloque a tua fé em Cristo e ele vai transformar a tua vida. Essa palavra inculpáveis, uma palavra grega, amomos, ela significa literalmente sem defeito. Sem defeito. E essa palavra era usada para falar dos animais que seriam escolhidos para os sacrifícios no templo. Então você vai lembrar muito bem que para que um animal fosse sacrificado no templo, ele deveria ser escolhido e deveria ser sem defeito. Você não podia escolher qualquer bichinho para sacrificar no templo. O mais baratinho, um manco, aquele que não vai me dar lucro. Não, Deus não aceitaria esse sacrifício. Era o melhor, o mais perfeito, que estava em melhores condições. Agora é interessante que Pedro, 1 Pedro capítulo 1, ele vai usar essa mesma palavra para descrever Cristo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem defeito. Então pensa comigo, o apóstolo Pedro, ao falar de Jesus, vai falar que ele é o Cordeiro sem defeito, e aqui o apóstolo Paulo, ele vai falar que Deus nos reconcilia através da morte de Jesus para nos apresentar sem defeito. A mesma palavra que é usada para descrever Cristo, vai ser usada para dizer como Deus nos descreve diante dele, sem defeito. Santos. Bom, talvez você se pergunte, mas eu continuo falho, é verdade. Você, assim como eu, continua falho. Um pecador e uma pecadora. E eu quero ilustrar, apenas ilustrar, isso com o óculos de Deus. Gente, Deus não precisa de óculos, né? Deus não tem problema de visão, não é isso que eu quero dizer, por favor. Não é isso que eu quero dizer, é uma ilustração. Imagine, né, que Deus tem o seu óculos. Tá? E quando Deus olha para você, retirando esses óculos, sabe o que ele vê? Ele vê um passado, ele vê um pecador, ele vê uma pecadora, ele vê alguém sujo nos seus defeitos e nas suas falhas, alguém merecedor do castigo, alguém merecedor da ira, alguém que merece de fato ir para o inferno, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores, é isso que Deus enxerga. Agora, quando o óculos de Deus é colocado, sabe o que ele enxerga? Alguém santo, inculpável e livre de toda acusação. Ele enxerga alguém com vestes limpas e brancas, lavados pelo sangue de Cristo. Sabe qual é o nome do óculos de Deus? A cruz de Jesus. A cruz de Jesus se interpõe entre Deus e nós. E através da cruz, Deus já não vê alguém culpado, mas alguém justificado, alguém que está declarado justo, perdoado. E eu repito o que eu falei antes. Não seja orgulhoso de rejeitar o perdão de Deus. Não seja orgulhosa de achar que você não precisa desse perdão. Você precisa do perdão de Deus. Aceite esse perdão. Aceite que Ele te aceita. Aceite o convite dEle que Ele faz para você. Arrependa-se dos seus pecados. E você não precisa pagar por eles. Cristo pagou pelos seus pecados na cruz do Calvário. Essa é a solução do problema. Mas eu preciso destacar o versículo 23, porque ele vai nos falar a respeito da condição. Desde que. Está ali, a minha versão, nova versão internacional, diz assim, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamada a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Lembra, todo problema precisa de uma solução e existe uma condição para que essa solução seja aplicada. Assim também, existe uma palavra importante, muito importante, para que essa aplicação do óculos de Deus esteja sobre mim e sobre você. Sabe qual é o nome dessa palavra? Perseverança. Desde que continuem. Desde que continuem alicerçados e firmes da fé. Para que você possa desfrutar dos benefícios e das bênçãos da salvação, você precisa perseverar. E deixa eu te falar, não tem valor nenhum eu estar aqui pregando o evangelho e falando do evangelho,
se na última semana da minha vida eu me afastar desse evangelho, isso significa que eu nunca fui transformado por ele de fato. Perseverar. Perseverar. Deixe-me usar uma ilustração aqui. Você acompanhou as notícias do mês passado? E eu coloquei uma imagem, ou não, a Fabrícia, né, colocou uma imagem para mim, que ilustra os terremotos que aconteceram na Síria e na Turquia. Você acompanhou o noticiário? Que terríveis aquelas notícias, né? Aqueles terremotos deixaram, pela última notícia que eu vi, não sei se ela está desatualizada, pelo menos 50 mil mortos. 50 mil pessoas morreram por causa daquela onda de terremotos que aconteceram naqueles países. Mais de 200 mil prédios desabaram ou estão em estado precário. Não dá para usar. Milhões e milhões de pessoas perderam a sua casa ou perderam tudo que tinham nesses abalos, nesses terremotos. Bom, por que eu estou falando dessa situação? Observa comigo o versículo 23. Tem duas palavras que parecem apontar que Paulo está falando de uma construção. Ele fala de alicerçados, alicerce tem a ver com construção, e ele fala de firmes, e também é o que é necessário para uma construção, para um prédio, para um edifício, estar firme, alicerçado. Parece que Paulo está falando de uma construção aqui. Além do mais, quando ele usa o termo sem se afastarem, afastar, esse termo é o mesmo termo grego que era usado, que era usado para falar da destruição que um terremoto causa. A destruição que um terremoto causa é a mesma raiz, a mesma palavra grega. Por que Paulo fala de construção e usa um termo que aponta para um terremoto? No ano 60 depois de Cristo, alguns historiadores vão nos dizer que na Ásia Menor houve um terremoto, uma série de terremotos, um terremoto fortíssimo. Esse terremoto deixou 12 cidades arrasadas, destruídas, acabadas. E entre elas, qual cidade estava? A cidade de Colossos. A gente está lendo a carta aos Colossenses. Colossenses, quem morava na cidade de Colossos. Então a cidade de Colossos foi arrasada e ela nunca mais voltou a ser o que era antes, depois desse terremoto. Então nós lemos essas palavras e não nos damos conta de como essas palavras bateram provavelmente no coração daquela igreja. Porque quando Paulo fala para não se afastar, para estar alicerçado e firme sem se afastar, provavelmente aquela igreja lembrava do que havia acontecido quando aqueles terremotos, ou quando aquele terremoto atingiu a cidade de Colossos. Quantas mortes, quanta destruição, quantos bens materiais perdidos, naquela triste tragédia, naquela triste situação. Então essa era uma advertência muito forte ao coração daquele povo. Não permanecer na esperança do evangelho seria tão devastador, ou seria mais devastador do que o terremoto que atingiu aquela região e aquela cidade. Meus queridos, esse é um alerta muito forte para mim e para você. Não permanecer na esperança do evangelho. Abandonar a caminhada de fé no meio do caminho. Abandonar a igreja do Senhor Jesus no meio da caminhada é muito pior do que aqueles terremotos que atingiram a Síria e a Turquia. É muito pior do que a pior das tragédias que já aconteceu na tua vida. É muito pior do que tudo que você pode imaginar de ruim que poderia acontecer. É abandonar a esperança do evangelho. Porque abandonar a esperança do evangelho é uma destruição eterna. Não é falar em uma destruição momentânea. Não é falar em precisar reconstruir a tua vida, perder a tua casa, os teus bens, ou estar doente, sofrer. É falar de destruição eterna. Destruição eterna. O inferno. Não se afaste da esperança do evangelho, porque as consequências são terríveis. Terríveis. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem. E eu poderia, meu querido, minha querida, citar exemplos trágicos aqui. De pessoas que se afastaram do evangelho,
de pessoas que conheciam o Evangelho, esfriaram na fé, se afastaram do Evangelho e sofreram as consequências disso nas suas vidas. Consequências emocionais, consequências espirituais, até mesmo consequências físicas do pecado. Gente que definhou por escolher o pecado na sua vida. Mas eu não quero finalizar e não quero apelar ao final dessa mensagem para o medo, embora isso seja um alerta verdadeiro e importante. O final dessa mensagem, o meu apelo é com base no amor. Com base no amor de Cristo. Eu quero convidar você a lembrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele te amou. E eu quero convidar você a lembrar que Deus te convida para amá-lo de todo o coração. Então eu falo para você, não se afaste de Cristo, não por medo das consequências, embora elas sejam reais. Não se afaste de Cristo porque Ele te ama. Não se afaste de Cristo porque você precisa aprender a amar o Senhor Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A obra de Cristo na cruz, ela é completa. A obra de Cristo na cruz, ela aponta um problema, ela aponta a solução para o problema, mas ela exige perseverança. Eis a condição para a solução desse problema. Não adianta começar bem, não adianta ter a metade da caminhada tudo certo, é preciso terminar bem. É preciso continuar até o fim. Mas eu preciso te dar uma notícia ao final dessa mensagem. Você, assim como eu, não tem condições de perseverar. Você, assim como eu, não tem condições de continuar até o fim. Nós não temos forças suficientes. Nós precisamos do Senhor agindo em nós, agindo em nosso coração. Mas Ele age em nosso coração à medida em que nós o convidamos. O nosso Senhor é tão gentil, tão amoroso, que Ele bate a porta. E aquele que abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear com Ele. Ele bate a porta e Ele espera a tua resposta. A tua resposta. A resposta que você vai dar ao convite dEle.